Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre a ortografia do mais com i e do mais sem i, tá bom? Então vamos lá, pegue o seu livro didático e abra na página 14, tá bem? Abriu? Beleza, vamos lá. Então, hoje nós vamos fazer a página 14, 15 e 16 do livro didático. A partir da semana que vem, que é quando as aulas online irão retornar, nós iremos fazer o livro de atividades, tá bem? Então não se preocupe, você que está pensando, a gente não vai trabalhar o livro de atividades? Com certeza, iremos, tá? Só que a partir da semana que vem. Vamos concluir logo a primeira unidade aqui, aí depois a gente fica só no livro de atividades. Beleza? Vamos lá. Gente, é comum as pessoas fazerem confusão entre o uso do mais com i e do mais sem i. Você que está me assistindo, você já ficou se perguntando alguma vez, será que esse mais ele é com i ou sem i? Você já aconteceu isso com você? Acredito que já aconteceu com todos nós em algum momento da nossa vida. Comigo também já aconteceu, né? Então, a gente vai estudar hoje, a gente vai entender a diferença entre esses dois mais, só que pra gente não errar mais, e depois a gente vai entender que na verdade não há confusão nenhuma entre esses dois. A gente vai entender que cada um a gente vai utilizar em contextos diferentes. Então, quando você entender em que contexto eu tenho que usar o mais com i e o mais sem i, com certeza você não terá mais dúvidas, tá bem? Então, vamos? Ok. Aqui na nossa página 14, ele vai trazer um pequeno trecho do verbete. Ele diz o seguinte: quanto ao pagode, é basicamente outra forma de samba e é dividido em duas tendências. A primeira, mais ligada ao partido alto, conservando a linhagem sonora e fortemente influenciada por gerações anteriores. Entre os artistas que se destacam a partir da década de 1980 estão Jovelina Pérola Negra, Almir Guineto, Dona Ivone Lara, Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e a dupla Arlindo Cruz e Sombrinha. Quinteto, só ampliar aqui, quinteto em branco e preto, grupo Semente. Na segunda tendência, considera-se mais popular. Isto já na década de 1990 em diante. Estão Raça Negra, Só Pra Contrariar, Grupo Pirraça, Harmonia do Samba, Irradia Samba e Caô do Samba, entre outros, mas não considerados com a mesma qualidade sonora e de letra, sendo reconhecidos como pagode romântico, tá? Então, professor, o que ele está falando aí? Está falando sobre o pagode, que é uma espécie de samba, né? Uma forma de samba. Só que ele é dividido, o pagode, em duas tendências, né? Uma tendência, digamos ali, mais tradicional, e a gente vai ter uma tendência que a gente chama de tendência mais atual, que é a partir da década de 1990, só que ele já é uma espécie de pagode mais romântico, tá bom? Então, aí vai ficar essas duas formas, né? A gente vai dizer que existem essas duas tendências aí dentro do pagode, tá bem? Tem gente que gosta daqueles cantores, né? Daquele pagode mais, digamos aí, mais tradicional, né? Das gerações anteriores. Tem gente que gosta do pagode da geração mais atual. Enfim, gosto é gosto, tá bem? O que a gente vai perceber aqui é a utilização, obviamente, do mais. Ele tá aqui, olha, né? Mais sem i. Ah, professora, por que ele utilizou mais sem i aí? Aí que a gente vai estudar, tá bem? Se você sabe qual é a diferença entre indicar quantidade e indicar intensidade. Quantidade, olha, quantidade e intensidade. Existe diferença, professora? Com certeza.
Muitas pessoas chegaram atrasadas. Vou precisar comprar mais livros. Nesses casos, as palavras muitas e mais indicam intensidade. Olha, muitas pessoas chegaram atrasadas. Vou precisar comprar mais livro. Então, aí, essas duas palavras, elas vão dar uma ideia de quantidade, né? Então, as palavras muitas e mais, elas vão dar uma ideia de quantidade imprecisa de seres. Que seria seres, professora? Pessoas e livros. Esses seres, eles podem ser contados, quantificados. Ele estava com muita fome. Está mais frio hoje. Não percebe que a gente consegue perceber aí que esse mais ele indica quantidade, né? Imprecisa, tá bem? Nesses casos, as palavras muito e mais indicam intensidade. Não se quantificam a pressa e o frio, mas pode-se dizer o quanto se está com pressa e o frio. Então, observa, o mais, ele pode tanto indicar quantidade quanto intensidade. Aqui no primeiro caso, ele indicou o que, professora? Ele indicou você prestou atenção? Ele indicou quantidade no primeiro, comprar mais livros. Ah, professor, eu tenho um livro. Olha, eu tenho um livro. Eu quero comprar mais um livro. Então, significa dizer que eu irei adquirir mais de um livro. Então, eu vou ter 2 livros. Então, nesse caso, mais ele vai indicar quantidade. Mas no segundo, ele vai indicar intensidade, porque você não consegue, né, quantificar o frio, você não consegue quantificar, digamos aí, o exemplo que ele trouxe, a pressa, né? Esses elementos, eles não são quantificados, eles são intensificados. Então, quando você diz está mais frio hoje, significa que está mais frio, né? Então, observa que o mais, ele tanto pode indicar quantidade, quanto ele pode indicar intensidade. Beleza? Mais com i, tá? O mais com i. E aqui, a gente vai avançar. Você vai tentar fazer a letra A, a letra B e a letra C. Depois nós vamos fazer a correção dessa atividade. Hoje é somente mais a explicação do conteúdo. Então, uma dúvida comum entre os falantes da língua portuguesa é a utilização do mais com i ou mais sem i. Embora eles se confundam na pronúncia, são palavras que não apenas têm sentido diferente, mas também funções diferentes. Vamos analisar outras duas ocorrências no verbete. Aí ele trouxe aqui um exemplo. As datas precisas são por vezes imprecisas. Esta possibilidade audaciosa pode representar o desabrochar de polêmica, quando não de dilemas que quase sempre provocam dilaceradamente de pensamentos subjetivos, ou seja, caraminholas diversas nas cabeças dos que têm mais ou menos imaginação. Então, presta atenção que eu falei ainda agora. A palavra o mais com i, ele tanto pode indicar quantidade indefinida de seres ou intensidade de uma característica ou circunstância, tá bem? Ok, é antônimo de menos. Nunca esquece que o mais com i, ele é antônimo de menos. Já o mais sem i, ele é uma das conjunções da língua portuguesa. Como assim conjunções, professora? Lembra das conjunções? As conjunções, elas ligam orações e elas estabelecem relações de sentido com essas orações. Então, essas palavras aí, ela tem a função de conectar, relacionar orações em um período composto. Então, se você tem 2 orações, o mais sem i, ele vai ligar essas 2 orações, ele vai conectá-las, ele vai ligá-las, ele vai relacioná-las, tá bem? Isso se percebe pela relação entre orações afirmativas e negativas. Acordou, mas não se levantou ainda. Presta atenção aqui no exemplo, olha. Esse mais aqui, ele dá uma ideia de contrariedade.
Acordou. Você acordou, pronto. Mas não se levantou. Não significa dizer que você vai acordar e você já vai se levantar. Tem gente que acorda e fica lá na cama. Não sei se você é assim, mas tem gente que fica lá na cama, né? Espertando, fica meio manhoso. Então, pode ser que você acorde, mas não se levante. Então, você vai ter uma ideia contrária, uma ideia oposta, tá bem? Ou cujas ideias são contrárias opõem-se. Concordou com a decisão, mas mudou de ideia. Olha, outro exemplo do mais. Concordou com a decisão. Eu posso concordar com você, você pode concordar comigo neste momento, mas você pode mudar de ideia depois, né? Verdade? Posso, professora? Pode. Tem gente que muda de ideia. Né? Tem gente que acerta uma coisa com você e de um minuto para o outro ele muda de ideia. Né? Ele diz que ele não concorda mais, que ele já tem uma ideia, e tudo mais. Mas é só para você entender como se dá essa relação de oposição, de contrariedade, tá bem? Esse mais sem i, ele pode ser substituído por outra conjunção que estabeleça a relação de oposição, como porém, o no entanto, entretanto e o contudo. Então, professora, significa que esse mais sem i, ele pode ser substituído por outra conjunção de valor semântico e de valor de sentido equivalente, né? Pode. O porém, ele dá uma ideia de contrariedade, tá? Olha, fui ao hospital, mas não fui atendido. Olha, primeira oração, tô te dando um exemplo para você parar e pensar. Fui ao hospital, porém não fui atendido. É a mesma relação, é a relação de oposição, de contraste. Você foi, mas nem sempre que a gente vai, a gente é atendido, né? Então, é uma ideia oposta, tá bem? Então, não tem como confundir. Vamos revisar? O mais sem i, ele serve para indicar quantidade indefinida ou ele serve também para intensificar o sentido. Já o mais sem i não tem erro, ele só serve como conjunção e ele dá uma ideia sempre oposta, uma ideia contrária, tá bom? Entendeu? Tranquilo. Então vamos lá. Você vai fazer a atividade da página 14, da página 15 e da página 16. Vai finalizar aqui na questão 29. Na próxima aula, a gente faz a correção e verifica se o que você acertou e o que você errou, tá bem? Eu tenho certeza que você conseguiu entender a diferença desse uso, né? Do mais com i e do mais sem i. Ambos têm a pronúncia parecida, porém têm sentidos diferentes, tá bom? Então, meus amores, não vou me estender muito, espero que vocês tenham entendido. Até semana que vem, no nosso próximo encontro, a gente faz a correção dessas páginas do livro didático e a gente vai para o nosso livro de atividade para a gente fixar melhor esses assuntos que a gente estudou durante esse período, tá bem? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.